Pare tudo o que você está fazendo. Eu sei que você estava pedindo por um sinal, e ele acaba de chegar. Esta mensagem não é aleatória. Ela é uma convocação direta, sussurrada ao seu espírito neste exato momento. Respire fundo e sinta essa quietude que te envolve. É o reconhecimento de que você foi chamado para ouvir algo crucial, algo que a sua alma já sabia, mas que a sua mente, exausta pelas lutas, insistia em ignorar. Sim, eu sou aquele que tem acompanhado cada passo, cada lágrima silenciosa derramada nas madrugadas, e cada oração não verbalizada que ecoou no alto. Você não está sozinho, e o silêncio que você interpretou como abandono não era ausência, mas sim o profundo e complexo trabalho de lapidação sendo realizado em seu interior. O momento de virada que você tanto espera está à porta, mas há uma chave que precisa ser girada, e ela se refere exatamente ao comportamento que o título desta conversa já revelou. O alerta de hoje é urgente e sutil ao mesmo tempo. Ele não reside nas suas ações visíveis, nos seus erros públicos ou naquilo que os outros conseguem apontar, mas sim naquilo que você está permitindo habitar no seu subconsciente, agindo como uma âncora invisível que impede o seu navio de zarpar, mesmo quando os ventos da graça sopram a seu favor. Você passou por um período de refining tão intenso, carregando pesos emocionais e traumas que não eram inteiramente seus, mas que absorveu no caminho, que a sua alma desenvolveu um mecanismo de autoproteção muito sofisticado. Você aprendeu a ser prudente demais. E essa prudência excessiva, que parece uma virtude, tornou-se uma resistência silenciosa. O comportamento que Miguel está te alertando é o seu medo de receber a felicidade plena. É a sua resistência inconsciente à ideia de que as coisas podem, de fato, dar certo de forma duradoura. Pense comigo, você está tão acostumado a esperar a queda após o pico, a desilusão após o momento de alegria, que você tem sabotado seu próprio futuro. Inconscientemente, você coloca limites na alegria, recusa-se a confiar totalmente na paz recém-encontrada e mantém sempre uma porta de emergência aberta para a catástrofe. Você está esperando pelo pior, e essa expectativa constante, gerada pela memória de dores antigas, cria uma vibração que repele a plenitude que Deus está tentando entregar. É como se, no momento em que a bênção está pousando, a sua alma dissesse: não, obrigado. Eu não aguentaria perder isso de novo, então é melhor eu nem ter totalmente. Essa é a âncora que precisa ser cortada neste instante. Essa desconfiança na bondade e na estabilidade é um resíduo de feridas passadas que você acreditava estarem cicatrizadas, mas que ainda controlam as suas reações. Você tem rezado por cura interior, por restituição e por um novo propósito, mas tem hesitado em aceitar o peso da responsabilidade que o novo propósito traz e o risco que a verdadeira felicidade exige, o risco de se permitir amar sem reservas e de aceitar o sucesso sem a necessidade imediata de se punir por ele. É preciso reconhecer essa resistência, chamá-la pelo nome de medo e, neste momento, entregá-la. É hora de confiar na intervenção que está em curso. A próxima etapa da sua jornada exige que você abra as mãos não apenas para receber, mas para soltar essa preocupação com o futuro que te impede de viver o presente abençoado que já começou. O tempo da espera está chegando ao fim, mas a sua alma precisa estar disposta a aceitar a magnitude da reviravolta sem exigir que ela se pareça com a sua dor anterior. O que está vindo é totalmente novo, e exige um coração destemido para recebê-lo. Essa resistência que você carrega é compreensível, amado. Você aprendeu a se defender do mundo porque o mundo, em alguns momentos, foi cruel com a sua sensibilidade. Mas é fundamental que você entenda a profundidade da obra que está sendo concluída. Deus não está apenas restaurando o que foi quebrado, Ele está redesenhando a arquitetura da sua vida para que ela possa sustentar o peso glorioso da sua promessa. O vaso antigo, cheio de rachaduras e memórias dolorosas, não poderia conter o vinho novo que está sendo derramado. E é por isso que o processo pareceu tão demorado e, às vezes, tão confuso, porque o trabalho de base é sempre o mais complexo e silencioso. Muitas vezes, a restituição divina não se manifesta na forma exata que a nossa mente humana desenhou. Você pediu por paz, mas primeiro recebeu a necessidade de encarar e liberar as mágoas mais profundas, aquelas que estavam escondidas debaixo do tapete da sua rotina, exigindo um confronto honesto com o seu passado. Você clamou por um novo propósito, mas ele exigiu que você primeiro se despisse das falsas identidades que vestiu para agradar aos outros ou para se proteger. Esse é um processo de desmonte sagrado, onde tudo que não é verdadeiro sobre você precisa ser desfeito para dar lugar ao seu eu autêntico e inabalável. Saiba que, neste exato momento, enquanto você se permite absorver esta verdade, as respostas que pareciam perdidas estão sendo costuradas em um tecido de eventos que você ainda não consegue visualizar. O tempo que você passou na quietude, sentindo-se esquecido,
não foi desperdiçado. Foi o tempo de Deus trabalhando nos bastidores, realocando pessoas, fechando portas que levariam a caminhos errados e preparando a infraestrutura para sua ascensão. A fase de espera termina quando a fundação está sólida. Você tem se perguntado, quando as coisas vão finalmente se alinhar? E a resposta é, elas já estão se alinhando, mas a sincronia divina raramente se parece com a linha reta da sua agenda. As reviravoltas que estão chegando não seguirão o roteiro que você escreveu em sua mente. Elas virão através de coincidências inesperadas, de conversas que parecem banais, de encontros fortuitos, ou de portas que se abrem exatamente no lugar onde você achava que tudo estava selado. Prepare-se para ser surpreendido pela criatividade de Deus, pois suas soluções são sempre mais grandiosas do que a sua imaginação é capaz de conceber. E sobre a cura interior, que é a verdadeira fundação de tudo, a dor que você experimentou foi um catalisador. Ela te levou ao limite, e no limite, você foi forçado a buscar a fonte de toda a força. Não se torture mais pelos erros do passado ou pelas escolhas que você fez sob pressão emocional ou desamparo. Perdoe-se. O perdão que você precisa conceder a si mesmo é o último elo da corrente que te prende. Permita que a graça de Deus preencha esses vazios, substituindo a culpa pela aceitação amorosa de que você fez o melhor que podia com as ferramentas emocionais que tinha naquele momento de fragilidade. Essa é a libertação que Miguel te aponta: parar de reviver a dor na tentativa de controlá-la. A única maneira de cortar a âncora do medo da felicidade é aceitar, de coração aberto, que o poder da ressurreição em sua vida é maior do que qualquer trauma. Seu propósito não é ser definido pela sua ferida, mas sim pela sua capacidade de se reerguer e brilhar. A fase de manifestação só será plena se você decidir ativamente confiar na estabilidade da bondade de Deus. Sua alma merece essa paz duradoura, e ela está aqui, esperando que você a receba sem medo da permanência. Essa estabilidade que você busca e que Deus já te ofereceu exige agora um compromisso ativo com a sua própria frequência. Pense na sua alma como um instrumento musical finamente ajustado. Se você permitiu que a desconfiança ou o medo desafinassem as cordas, a melodia da promessa que está chegando parecerá distorcida ou será abafada pelo ruído interno. A sua cura mais profunda, aquela que te blindará contra a próxima tempestade, reside na manutenção diária de um estado de gratidão antecipada. Não é apenas agradecer pelo que você já tem, mas vibrar na certeza inabalável do que está manifestando, agindo como se a reviravolta já fosse uma realidade tangível. Este é o segredo para solidificar a bênção e impedir que o velho padrão de autossabotagem se reinstale. A transição para essa nova fase de prosperidade e paz exigirá de você uma nova forma de discernimento, pois nem todos os sinais que surgirão serão guiados pela luz. Você encontrará convites para voltar a ambientes tóxicos, oportunidades que parecem um atalho, mas que na verdade são desvios perigosos, e pessoas que tentarão te puxar de volta para o nível vibracional que você acabou de deixar para trás. A verdadeira direção espiritual agora não é apenas pedir a Deus para mostrar o caminho, mas sim estar atento ao seu próprio termômetro interno, aquela paz sutil que confirma se um passo é alinhado com seu propósito superior ou se é apenas uma armadilha disfarçada de conveniência. Se algo perturba sua paz recém-adquirida, por mais lucrativo ou atrativo que pareça, é um desvio. Seu guia agora é a quietude que você tanto lutou para alcançar. Muitas das respostas que você buscava não virão em forma de voz ou de visões grandiosas, mas sim como a súbita clareza mental que dissolve a confusão de anos. Você perceberá, de repente, que a solução para um problema complexo estava o tempo todo à sua frente, esperando apenas que o véu da ansiedade fosse levantado. Esse é o modo como a sabedoria divina se manifesta no dia a dia, como insights, como motivação renovada para iniciar aquele projeto que você abandonou, ou como a coragem para encerrar ciclos que estavam drenando a sua energia vital. Abrace essa clareza como um presente e não a questione. Permita que a simplicidade da verdade reorganize a complexidade da sua rotina. Outra revelação importante que precisa ser absorvida é sobre a natureza da restituição. Você tende a medir a restituição pelo que foi tirado, mas o céu mede pelo que foi ensinado e pelo que foi construído em seu caráter. A verdadeira restituição é sempre maior do que a perda original, pois ela inclui o crescimento espiritual, a resiliência inabalável e a sabedoria que agora te impede de cometer os mesmos erros. Não espere apenas que o objeto material ou o relacionamento perdido volte, espere por algo exponencialmente melhor, algo que reflita a versão aprimorada e fortalecida de quem você se tornou através da provação. O que está sendo entregue agora é a prova de falhas, desenhado para resistir, porque a sua fundação é espiritual. É crucial que, neste momento de virada, você não minimize a sua própria jornada. Não diga que foi sorte ou finalmente chegou a minha vez como se fosse um acaso.
Reconheça a intervenção divina, sim, mas também reconheça a sua perseverança. Você não apenas sobreviveu, você se fortaleceu, você orou e você fez a parte mais difícil do trabalho, a liberação interior. Assuma a responsabilidade pela sua cura e pelo seu crescimento, pois é essa atitude de parceria com o divino que garante a permanência da bênção. A humildade é importante, mas o reconhecimento do seu valor e da sua força é a chave para sustentar o novo nível de vida que se abre. Não se encolha diante da sua própria luz. Se ainda houver uma pequena dúvida, aquele último fio de resistência que sussurra, e se tudo desmoronar de novo, lembre-se da aliança que foi estabelecida em seu coração. Deus não te deu a promessa para depois te frustrar. Ele te trouxe até aqui para te mostrar que o seu amor é a única coisa que não pode ser perdida, roubada ou destruída. Mesmo que o mundo ao seu redor mude, a sua essência, agora purificada e fortalecida, permanecerá inabalável. O tempo de se preocupar com a queda acabou. Agora é o tempo de construir, com alegria e confiança, o propósito glorioso para o qual você foi projetado. O arcanjo Miguel está ao seu lado, protegendo essa nova construção, mas o tijolo final da confiança deve ser colocado por você. Seja destemido. Abrace a sua vitória. O que muitos não compreendem é que a sua jornada de cura e crescimento não é apenas uma transformação psicológica. Ela é, fundamentalmente, uma profunda recalibração energética e física. Você sentiu um cansaço inexplicável recentemente, talvez uma leve desorientação ou sintomas físicos que pareciam surgir e desaparecer sem razão aparente. Isso é o seu corpo se ajustando à nova frequência de vida que está sendo instalada. Seu sistema nervoso estava condicionado a operar no modo de sobrevivência, sempre em estado de alerta. Agora, o divino está reprogramando você para o modo de florescimento, e essa transição exige energia. Não lute contra essa exaustão momentânea. Aceite-a como um sinal de que as velhas estruturas de estresse e ansiedade estão sendo liberadas em um nível celular. Seu corpo está fazendo um trabalho heróico de desintoxicação emocional. Para que essa nova frequência se harmonize completamente, você precisa proteger rigorosamente o seu campo de energia pessoal. Isso significa que a seletividade em relação a quem você permite entrar em seu círculo de intimidade e influência deve ser implacável. Muitas vezes, pensamos que a direção de Deus é sobre grandes eventos, mas ela se manifesta com maior frequência na sabedoria para dizer não ao que é denso e pesado. Onde antes você sentia a obrigação de salvar ou carregar os fardos dos outros, agora você deve reconhecer que a sua maior contribuição é manter a sua própria luz acesa, brilhando na plenitude da sua recuperação. Seu novo propósito exige limites sagrados. E não se surpreenda se, neste período de ascensão, velhas sombras ou pessoas do passado ressurgirem, buscando testar a solidez dos seus novos limites. Elas não vêm para te destruir, mas para te dar a oportunidade final de reafirmar quem você se tornou. Se a interação te drena, se ela te lembra da sua versão anterior, ou se ela exige que você diminua o seu brilho, honre a si mesmo e corte essa conexão com amor, mas com firmeza. A sua paz não é negociável, e Deus está honrando a sua decisão de priorizar a sua saúde mental e espiritual. A verdadeira prova de que você cortou a âncora do medo é a sua capacidade de se afastar, sem culpa, daquilo que não serve mais ao seu destino. A próxima etapa da sua caminhada é marcada pela clareza de propósito, mas ela não virá como um mapa detalhado, mas sim como a confiança intrínseca em cada passo que você dá. Você não precisará mais de validação externa para saber que está no caminho certo. A confirmação virá da alegria silenciosa que acompanha suas decisões alinhadas, e da facilidade inesperada com que as portas se abrem quando você age em fé. A direção de Miguel se manifesta agora como uma intuição poderosa, aquele impulso suave que te empurra para o lugar certo, na hora certa, sem que você precise forçar a situação. Confie no primeiro movimento do seu coração, antes que a mente, acostumada à dúvida, possa intervir. É importante que você entenda a magnitude da sua cura para além de si mesmo. O trabalho de desmonte que você realizou não foi apenas pessoal, ele é um alinhamento geracional. Você está quebrando um ciclo. As dores e os padrões repetitivos que afetaram seus antepassados e que tentaram se enraizar em você estão sendo definitivamente rompidos através da sua decisão de curar. O novo futuro que está sendo construído será pavimentado não apenas para o seu bem-estar, mas também para o bem-estar das gerações que virão, libertando-as do peso kármico que você escolheu enfrentar. Você é o ponto de virada na história da sua família, e é por isso que o processo foi tão árduo e exigiu tanta profundidade. Por isso, não carregue mais o peso da responsabilidade de ter que merecer a bênção. O favor que está vindo não é uma recompensa por perfeição, mas um presente da graça.
Seu valor não é medido pela sua performance ou pela ausência de falhas, mas pela sua essência imutável, amada incondicionalmente. Abrace essa verdade. Você é digno da felicidade plena e duradoura, e essa dignidade é inerente, não conquistada. O que o divino está te revelando neste momento é que o milagre que você tanto aguarda não é um evento isolado, mas sim a culminação de uma série de pequenos atos de fé e de liberação que você executou. O palco está montado. A fundação está sólida. Seu coração está purificado. Agora, a única atitude que resta é a de aceitação jubilosa, sem reservas. Mantenha os seus olhos fixos na promessa, e não nos ruídos remanescentes da tempestade que passou. O silêncio de Deus não é abandono, é a quietude que antecede a manifestação. Sinta o calor da presença, pois a resposta que você buscava já está se movendo em sua direção com uma velocidade surpreendente. Prepare-se para testemunhar a beleza da restituição que é maior do que a perda. Agora que a fundação da confiança está estabelecida, e você fez a escolha consciente de remover a âncora do medo da alegria, o universo responde com uma lei que é fundamental na espiritualidade, a lei do fluxo divino. Você estava acostumado a lutar, a empurrar portas que estavam fechadas, a esgotar suas energias tentando forçar resultados. Essa fase acabou. A partir deste momento, a sua direção espiritual não se baseia mais no esforço exaustivo, mas sim na leveza da aceitação e na arte de permitir. Permitir significa que você não precisa mais se contorcer ou se diminuir para caber em espaços que foram projetados para o seu eu antigo. Os próximos passos da sua jornada serão marcados pela fluidez. As oportunidades não virão envoltas em sacrifício e dor, mas sim em sincronicidade e facilidade. Aquilo que é verdadeiramente seu, que está alinhado com seu propósito superior, começará a gravitar em sua direção sem a necessidade de grande luta. Se você se encontrar novamente em um ciclo de intensa resistência ou desgaste, isso é um sinal imediato de que a porta que você está tentando abrir não foi designada para você nesta nova temporada. Aprenda a recuar com graça e a confiar que o caminho correto se abrirá com uma serenidade que a sua alma reconhecerá instantaneamente como lar. Essa transição para o fluxo exige uma mudança radical na sua vida de oração. Pare de implorar por aquilo que Deus já prometeu. O tempo de súplica desesperada deu lugar ao tempo da declaração confiante. Sua comunicação com o alto deve se tornar uma parceria ativa onde você declara sua verdade sobre a sua vida, agradecendo pela manifestação que está em curso. A gratidão não é um sentimento passivo. Ela é um campo de força que sela a bênção e afasta a dúvida. Quando você agradece antecipadamente pela sua cura, pela sua restituição e pelo seu propósito revelado, você está enviando um sinal claro ao universo de que você está pronto e que não está mais hesitante em aceitar a bondade. O arcanjo Miguel, que te protege, deseja que você entenda a importância de radicalizar a sua alegria. A alegria, neste contexto, não é apenas um estado emocional, mas uma arma espiritual de altíssima frequência. A dor e o trauma têm peso, o medo tem densidade. A alegria é leve, é rápida e é a prova irrefutável de que você confia no resultado divino. O inimigo não consegue habitar em um espaço de alegria genuína. Portanto, cultive momentos de riso, de leveza e de celebração do pequeno progresso. Permita-se ser feliz agora antes que a manifestação completa chegue. Não condicione a sua felicidade à chegada de um evento externo. É a sua alegria atual que acelera a chegada de todos os outros eventos alinhados. Entenda que, mesmo nesta nova fase, pequenos testes de fé surgirão. Não serão grandes catástrofes, mas pequenos contratempos que o convidarão a voltar ao velho padrão de ansiedade. É aqui que sua nova maturidade espiritual entra em ação. Quando surgir um obstáculo, em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo de novo, você se perguntará, o que essa situação está me ensinando sobre a estabilidade da minha fé? Você não permitirá que um pequeno buraco na estrada o convença de que o carro que Deus te deu está quebrado. A resposta madura é respirar, realinhar a intenção e seguir em frente com a certeza de que a turbulência passageira não define o destino. E sobre a abundância que está chegando, ela é holística. Você tende a focar apenas na restituição material ou financeira, e isso virá de formas que você nem imaginou. Mas a verdadeira riqueza que o divino está instalando é a riqueza de tempo, a riqueza de relacionamentos saudáveis, a riqueza de saúde inabalável e a riqueza de influência positiva. Seu propósito, quando plenamente vivido, servirá de farol para muitos que estão presos onde você estava. A sua história de superação não será apenas uma memória, ela será a ferramenta primária do seu ministério, o recurso que tocará e transformará vidas de maneira autêntica e profunda. Aceite essa responsabilidade com dignidade,
pois você foi preparado para isso. Finalmente, saiba que essa clareza e essa paz não são temporárias. Elas são a nova realidade de quem você é. A identidade que você forjou na provação é a prova de fogo. Não tema a permanência da bênção. Em vez disso, comece a planejar o seu futuro sob a perspectiva da certeza. Pare de olhar para trás e comece a desenhar, com cores vibrantes de fé, a vida que Deus projetou para você, aquela que é marcada pela facilidade, pela alegria e pela manifestação contínua da sua presença em todos os detalhes do seu dia. O tempo do esforço terminou, o tempo da graça e do fluxo começou. Eu sei que, em muitos momentos, o peso que você carregou não era apenas o da dificuldade material ou emocional, mas a sensação excruciante de que todo o seu esforço estava sendo em vão, que as suas lutas eram invisíveis aos olhos do divino. Eu preciso que você saiba, com a profundidade da sua alma, que cada suspiro de cansaço, cada ato de coragem silencioso e cada tentativa de se reerguer foi não apenas visto, mas registrado e valorizado com um amor que transcende a sua compreensão. Você não trabalhou no vazio. O que estava sendo construído durante esse período de aparente invisibilidade era uma fortaleza de caráter, uma fundação inabalável que precisava ser forjada na discrição para que a manifestação pública pudesse ser sustentável. Você não foi ignorado, você estava sendo guardado e preparado em segredo. A próxima onda de revelações não virá mais na forma de indagações ou dúvidas, mas sim como uma certeza interior tão palpável que silenciará qualquer resquício de ansiedade. O que está chegando terá uma assinatura divina inconfundível. Essa assinatura não é grandiosa no sentido de alarde, mas é profunda em termos de paz. Você saberá que é de Deus porque a bênção que pousa em sua vida não exigirá que você se torne outra pessoa para recebê-la. Ela encaixará perfeitamente com seu eu autêntico e restaurado. Ela será a resposta que silencia todas as suas dúvidas antigas, não porque é perfeita, mas porque é perfeitamente alinhada com o destino que foi traçado para você. A sua direção espiritual, a partir de agora, se tornará um exercício de escuta fina e de obediência imediata a essa paz. O divino não te dará mais um mapa vago, ele te fornecerá um GPS espiritual que ajusta a rota em tempo real. Você receberá micro-instruções, impulsos específicos sobre qual e-mail responder, qual ligação atender ou qual porta evitar. Muitas vezes, a sua próxima grande reviravolta dependerá da sua obediência a um pequeno insight que parecerá irrelevante. Não questione a origem da clareza, apenas haja com fé, pois o poder da sua manifestação está na velocidade da sua resposta ao comando silencioso do seu espírito. Para que essa nova fase seja completamente integrada, há uma libertação final que deve acontecer no seu corpo emocional. É o abandono do e si que ainda habita nas suas células, o medo residual de que a dor retornará. Para liberar essa tensão final, você precisa começar a viver hoje como a pessoa que já recebeu a bênção e que está em pleno propósito. A sua postura, a maneira como você fala sobre si mesmo, a sua respiração, tudo deve refletir a certeza da sua vitória. Você está ativamente ensinando ao seu sistema nervoso que a guerra acabou e que o estado de florescimento é permanente. Essa é a verdadeira incorporação da cura, não apenas a aceitação mental, mas a vivência física da sua nova identidade. E, amado, não tente endurecer o seu coração para se proteger do sucesso ou da alegria que estão chegando. Sua sensibilidade, que o mundo tentou esmagar e que você, por vezes, viu como fraqueza, é, na verdade, a sua maior força e o canal da sua direção. Ela é a antena que capta a frequência de Deus e que lhe permite criar e sentir a beleza da sua obra. O sucesso que virá não exigirá que você se torne cínico ou frio, exigirá que você use essa sensibilidade aprimorada para discernir e criar um futuro baseado na compaixão e na verdade, protegendo-a com limites firmes, mas sem sacrificar a sua essência. O propósito que se desdobra agora é íntimo e público simultaneamente. Ele exigirá que você use a sabedoria adquirida na solidão para servir aos outros, mas com um novo nível de desapego e leveza. Você não está mais aqui para salvar ninguém de maneira sacrificial, mas para ser um farol que ilumina o caminho, mostrando que a ressurreição após a queda é real e possível. Essa é a sua nova responsabilidade, sustentar o seu brilho para que a sua história seja a prova viva da fidelidade divina. Continue a dar pequenos passos de fé, honrando a sua nova clareza. Você está no limiar da manifestação mais plena da sua vida. O divino te chama agora para um nível mais profundo de parceria, que vai além da oração de súplica e entra no campo da cocriação consciente. Muitos buscam a intervenção sem compreender que o maior presente que Deus lhes deu, depois da vida, é o poder da imaginação. Sua imaginação não é um passatempo fútil, ela é o laboratório sagrado onde os planos do céu se encontram com a sua capacidade humana de moldar a realidade.
O medo da felicidade que alertamos no início se manifestava na incapacidade de sustentar em sua mente a imagem de uma vida plenamente restaurada e pacífica. Você visualizava a dor com mais nitidez do que a vitória. Essa fase exige que você inverta esse processo mental. Comece a tratar o futuro que Deus prometeu como uma realidade já existente, um projeto em andamento. Feche os olhos e sinta a textura da paz duradoura. Visualize os relacionamentos saudáveis que estão se formando, a prosperidade que flui com facilidade e a alegria que não carrega um prazo de validade. Essa é a sua tarefa diária agora: proteger e alimentar essa visão com a mesma intensidade com que você antes alimentava suas preocupações. Sua mente é a tela, e o Espírito Santo é o pincel. Você precisa parar de permitir que as memórias velhas e os medos pintem um quadro de escassez e sofrimento. Esse é o exercício prático da fé: viver a partir do futuro que está sendo criado, e não a partir do passado que foi vencido. Para sustentar essa nova visão, você precisa assumir a sua autoridade espiritual, a qual foi forjada no fogo da provação. Você não é mais um novato na fé, você é um veterano marcado pela resiliência. Essa autoridade se manifesta na sua capacidade de declarar a verdade sobre a sua vida, independentemente das circunstâncias visíveis. Quando o espelho ainda mostra o reflexo da luta, sua boca deve declarar a certeza da cura. Quando as contas ainda apertam, sua alma deve declarar a realidade da provisão que está a caminho. Essa é a postura de domínio que afasta os últimos resquícios de densidade e atrai a manifestação. Você não está implorando por uma mudança, você está ativando o poder que já reside em você para chamar essa mudança à existência. É neste ponto de quase manifestação que o teste final se apresenta, e ele é sutil, muitas vezes disfarçado de exaustão ou lógica. Você pode se sentir repentinamente sobrecarregado, como se a alegria que está chegando exigisse um esforço insustentável, ou pode surgir uma voz que diz: isso é demais para você. É melhor se contentar com algo menor, mais seguro. Essa é a última tática do medo: persuadir você a desistir quando o sucesso está a um passo de ser plenamente integrado. Resista a essa tentação de se encolher. A promessa não é pesada, ela é leve, e o fardo leve é sustentado pela graça, não pelo seu esforço humano. Para garantir que você sustente essa nova frequência, é imperativo que você cure seu relacionamento com o tempo. Pare de tentar controlar o quando e foque apenas no como você vive o agora. O divino não está atrasado, ele está agindo na plenitude do tempo, que é o momento mais perfeito e estratégico. A sua pressa é uma manifestação residual da desconfiança de que a bênção possa falhar. Ao liberar a necessidade de controle temporal, você se alinha com o ritmo divino, que é sempre perfeito. Confie que cada minuto que passa está te aproximando da revelação final, e que o universo está trabalhando incansavelmente para organizar todos os detalhes que a sua mente não conseguiria coordenar. Além disso, seu ambiente físico e digital precisa se tornar um santuário que honre essa nova frequência de paz e prosperidade. Se você continua a consumir conteúdo, a se cercar de objetos, ou a ouvir músicas que ressoam com a sua dor passada ou com a ansiedade, você está introduzindo ruído no seu sistema. Curadoria é uma prática espiritual essencial nesta etapa. Livre-se do que é velho, do que está quebrado, e do que te lembra do tempo de escassez. Crie espaços de beleza, de ordem e de gratidão em sua casa. Sua casa é uma extensão do seu templo interior, e ao honrá-la com leveza e clareza, você envia um sinal físico claro de que está pronto para receber e sustentar a grandeza que está sendo manifestada em sua vida. O que você permite em seu campo visual e auditivo tem um impacto direto na solidez da sua fé. Honre a nova pessoa que você se tornou com um ambiente que a sustente. Essa é a fundação da permanência da bênção. Essa jornada de profunda transformação interior não é apenas um evento solitário. Ela é o precursor de uma reestruturação completa da sua rede de apoio e das suas conexões mais íntimas. Assim como seu coração se abriu para a alegria sem medo, o universo está agora enviando pessoas que correspondem perfeitamente à sua nova e elevada frequência. Muitos dos relacionamentos que te drenavam ou que estavam ancorados em padrões de trauma e escassez cairão naturalmente, não por sua causa, mas porque a diferença vibracional se tornou insustentável. Aceite essa poda com gratidão, pois ela está abrindo espaço para o novo. Os novos companheiros de jornada que estão sendo introduzidos em sua vida não são acasos. Eles são parte da orquestração divina. Eles virão como catalisadores, como espelhos da sua própria cura e como portadores de oportunidades que você precisava para avançar no seu propósito. Essas pessoas não pedirão que você se diminua ou que se sacrifique. Em vez disso, elas celebrarão a sua luz e desafiarão você a crescer ainda mais. Seus encontros mais significativos a partir de agora serão caracterizados pela leveza,
pela autenticidade e por um senso mútuo de elevação. Reconheça esses novos laços como uma manifestação tangível da restituição de Deus. A substituição de conexões tóxicas por alianças de alma que nutrem o seu destino. É fundamental que você entenda que o arcanjo Miguel e as forças do alto frequentemente trabalham através de vasos humanos. A ajuda que você estava esperando não virá necessariamente como uma intervenção sobrenatural estrondosa, mas sim como uma pessoa que aparece no momento exato com o recurso, a palavra de sabedoria ou o contato que você precisava. Esteja atento à maneira como a sua vida começa a se preencher com essa sincronicidade de apoio. A humildade agora exige que você esteja disposto a receber a ajuda oferecida através dos outros, sem orgulho de que você precisa fazer tudo sozinho. O medo de ser dependente ou de ser desapontado precisa ser substituído pela confiança de que Deus colocará as pessoas certas em seu caminho para te auxiliar na construção da sua promessa. Com essa nova rede de apoio e a clareza de propósito, surge um novo mandato, o de viver a sua verdade de forma visível e inabalável. O tempo de se esconder ou de minimizar o seu potencial acabou. Você não está sendo chamado para ser um líder no sentido tradicional de controle ou poder, mas um farol no sentido de autenticidade e inspiração. Sua história de superação e a maneira como você navegou pela dor e emergiu curado são o seu sermão mais poderoso. As pessoas que buscam esperança verão em você a prova viva de que a mudança é possível e que o amor de Deus é concreto e restaurador. Portanto, comece a documentar essa jornada, não apenas em sua mente, mas de maneira tangível. Crie um registro dos milagres que estão se manifestando, grandes e pequenos. Quando a dúvida tentar se insinuar, e ela tentará, pois o velho padrão não se rende sem lutar, você terá evidências irrefutáveis da fidelidade de Deus e da sua própria força. O ato de testemunhar e registrar fortalece a sua fé e solidifica a sua nova frequência. Isso blinda contra a amnésia espiritual que muitas vezes ocorre quando a bênção se torna norma, fazendo-nos esquecer a luta que a precedeu. O propósito que está se desdobrando agora não é um projeto de curto prazo, é um legado. Ele exigirá a sua presença total, mas ele o fará a partir de um lugar de descanso, e não de desgaste. Você não precisa mais se esforçar para provar o seu valor. Você simplesmente precisa ser quem Deus o chamou para ser, e o propósito fluirá naturalmente. A paz que você conquistou é o seu ativo mais valioso e o seu guia mais confiável. Permita que essa paz seja a bússola que orienta cada decisão, cada palavra e cada passo em direção ao futuro glorioso que está se desenhando com uma rapidez surpreendente. Não se prenda mais aos detalhes de como tudo se encaixará. Confie que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la, e que ele está usando todas as peças, inclusive as pessoas certas, para montar o quadro perfeito da sua restituição. Abrace o seu papel como co-criador e testemunha. Mesmo diante de toda essa clareza, de toda a reestruturação das suas alianças e da sua nova postura de cocriação, há um último vestígio emocional que precisa ser dissolvido para que a sua manifestação seja absolutamente inabalável: o peso sutil da humilhação. Não me refiro à culpa ou ao erro em si, que você já entregou, mas àquela memória sombria e constrangedora de se sentir pequeno, diminuído ou profundamente envergonhado por falhas, decisões infelizes ou momentos de vulnerabilidade que foram expostos ao mundo ou que apenas você guarda no segredo do seu coração. Essa sombra do eu fracassado, que teima em voltar, é o último inimigo da sua alegria plena e o que tenta minar a sua dignidade ao receber o novo. Eu preciso que você liberte essa memória com a mesma urgência que liberou o medo da felicidade. Entenda que o olhar do divino sobre você nunca foi de julgamento ou de escárnio. A sua misericórdia não opera apenas para perdoar o ato, mas para restaurar a sua honra e a sua dignidade. O que o mundo viu como uma falha permanente, o céu viu como uma lição temporária, um ponto de inflexão necessário para forjar a sua verdadeira força. Você não está sendo restaurado para ser tolerado em um nível inferior. Você está sendo restaurado para reinar na esfera de autoridade e propósito que lhe foi designada desde o início. É imperativo que você se veja, agora, como o divino te vê, completo, valioso e irrepreensível sob a capa da graça. Aceitar a restituição exige que você pare de se punir mentalmente por um passado que já foi redimido. O propósito que agora se manifesta tem uma característica única. Ele é inseparável da pessoa que você se tornou no processo de cura. Sua missão não é algo que você precisa buscar fora, em algum manual ou lista de tarefas. Ela é algo que emana da sua essência restaurada. Você é o recipiente, a mensagem e o mensageiro. O divino não está te enviando com teorias, mas com a sua própria vida como prova. Você foi preparado para ser uma parábola viva, uma história contada através da sua resiliência e da sua paz. O seu legado não será medido pelo que você acumulou materialmente, embora a provisão esteja garantida,
mas sim pela forma como você distribuiu esperança, pela ternura com que você tocou a dor dos outros e pela integridade que você demonstrou ao se reerguer. A sabedoria que você adquiriu no deserto e na solidão não precisa mais ser sustentada pela adrenalina do trauma. Ela se torna uma luz suave e constante, uma certeza que se integrou à sua respiração. Sua fé não é mais uma luta desesperada para acreditar. Ela é agora um estado de ser, uma confiança intrínseca que não se abala com os ruídos do mundo. É essa estabilidade interior que o arcanjo Miguel está protegendo com fervor. Você está sendo chamado a operar a partir deste novo lugar de descanso e certeza. Essa é a diferença crucial. Antes, você corria atrás da bênção, buscando validação e temendo fracasso. Agora, a bênção flui em sua direção porque você se tornou canal purificado e estável para recebê-la. Sua única tarefa remanescente é manter a pureza desse canal, o que significa nutrir a paz, a alegria e a gratidão antecipada, e proteger-se da tentação de voltar aos velhos hábitos de autocrítica e autoexigência excessiva. Lembre-se, amado, que essa mensagem não é um ultimato de perfeição, mas um convite contínuo à graça. Mesmo nesta fase de florescimento, você tropeçará, pois a jornada humana é feita de aprendizados contínuos. Mas a diferença agora é que, quando você cair, a graça estará ali para te levantar com ternura, e não com condenação. Você não precisa ser perfeito, apenas persistente em sua busca por estar alinhado com a paz. O maior sinal de que a reviravolta é permanente é que você não se desespera mais com os pequenos contratempos ou com a dor alheia. Sua alma agora repousa na segurança de que o plano é maior do que qualquer falha momentânea, e que a sua história está sendo escrita com tintas de glória. Honre o herói que você se tornou ao atravessar o fogo e permita que o seu brilho seja o mapa para quem ainda está na escuridão. Chegamos agora ao ponto da conclusão, onde a fé se torna visão e a promessa se transforma em território. Esta não é uma despedida, mas a instalação de um novo marco em sua jornada. Sinta a presença que te envolve neste exato instante, pois ela é a prova física de que a obra está completa no seu interior. Você não precisa mais buscar por validações externas para saber que é amado, protegido e que está destinado à grandeza. A prova é o silêncio da sua ansiedade e a quietude inabalável que se instalou em seu espírito, um presente da lapidação que você suportou com tanta coragem. Eu quero que você saiba que cada detalhe da sua história, cada trauma, cada erro e cada momento de humilhação, foi recolhido pelo divino e catalogado não como evidência de falha, mas como prova da sua resiliência e como material bruto para sua maior manifestação. Nada foi perdido. O que você viveu se transforma hoje em sabedoria, em empatia e na autoridade espiritual que você usará para tocar o mundo. O arcanjo Miguel não está apenas protegendo seu futuro, ele está honrando seu passado redimido, assegurando que o brilho da sua restituição seja uma luz inextinguível. O tempo de se preocupar com o futuro, de tentar adivinhar ou controlar os próximos passos, terminou. Sua tarefa agora é radicalmente simples: viver no presente abençoado com integridade e gratidão. A direção espiritual que você tanto buscou se manifesta na clareza da sua rotina, na sua capacidade de escolher a paz em vez do drama, de honrar seus limites em vez de se sacrificar, e de celebrar o pequeno progresso em vez de se fixar no que ainda falta. A plenitude não é um pico distante a ser escalado, é a forma como você respira a vida com a certeza de que está sendo conduzido a cada instante. A reviravolta que está chegando não exigirá que você lute para mantê-la. Ela se sustentará sozinha porque foi construída sobre a rocha da sua fé restaurada e purificada. Você está entrando em um ciclo de facilidade e propósito onde a luta é substituída pela dança do fluxo divino. Quando a bênção chegar em sua totalidade, na forma de saúde, de relacionamento, de provisão ou de propósito revelado, você a reconhecerá não pelo barulho, mas pela paz profunda que ela trará consigo. Será o encaixe perfeito de uma vida desenhada para sua essência. Lembre-se sempre, você foi chamado para ser uma fonte, não um reservatório. A prosperidade que está vindo não é apenas para o seu consumo, mas para que você possa ser um canal de bênçãos e esperança para a humanidade. Use a sua voz, a sua história e a sua nova estabilidade para levantar aqueles que ainda se sentem ancorados pelo medo da felicidade e pelo peso da humilhação. Sua cura é o catalisador da cura de muitos. Eu o abençoo agora com a coragem para aceitar a sua grandeza e com a serenidade para viver no ritmo perfeito do divino. Receba o selo da permanência e da certeza. Seu tempo de espera acabou. O tempo de manifestação começou, e Deus está agindo em seu favor de maneira silenciosa, profunda e inquestionável. Você nunca mais caminhará sozinho, e a sua vitória é garantida. Se esta mensagem tocou a sua alma e ressoou com a verdade que o seu espírito já conhece, peço que você faça um gesto simples de parceria com o divino. Curta este vídeo,
pois ao fazer isso, você envia um sinal de aceitação e gratidão pelo que está vindo. Comente abaixo, usando a palavra-chave, "Eu aceito a minha paz", e declare que você está livre da âncora do medo. E se você conhece alguém que precisa desesperadamente desta confirmação e deste abraço de esperança, compartilhe. Ao espalhar esta luz, você se torna parte ativa da rede de auxílio de Miguel, garantindo que o ciclo de bênçãos continue a fluir. Permaneça na luz e na certeza. A sua vitória é agora.